E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? O Pai continua com saudade, mandem notícias. Amém? Vamos aí à parte final da nossa reflexão do livro de Apocalipse. Nós temos aí os capítulos 20, 21 e 22, chegando nessa parte final. O que eu acho interessante é que João ele é conduzido em espírito para dentro dessa revelação ver a noiva, né, preparada para o Cordeiro. E a noiva de Cristo, né, a santa e gloriosa igreja, ela é representada pela cidade de Nova Jerusalém. Ela é representada por uma cidade magnífica, belezas que certamente os olhos não poderiam descrever. E dentro de muitas limitações, João descreve o seu brilho, descreve a sua riqueza. E eu acredito que dentro da limitação da própria língua, né, do próprio idioma, como descrever a grandiosidade daquilo que Deus preparou? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum o que Deus tem preparado. Eu percebo que nessa narrativa, nessa construção em que foi escrito o livro, nós temos apenas uma pequena sombra do que virá. E essa sombra já é algo tão esplendoroso. Eu fico pensando como será esse dia. E na verdade, queridos filhos, nós vivemos para isso. Nós vivemos esperando, nós vivemos para viver esse dia. Mas falando um pouco sobre esses capítulos, nós queremos chegar a uma conclusão de que quando nós lemos todo o livro do Apocalipse, nós observamos que há uma mensagem ali. No primeiro olhar, e aí eu digo um olhar muito humano, muito simplório, todo esse simbolismo, toda essa construção que lembra um enigma, nos leva a entender, nesse primeiro olhar, que é como se fosse um código, como se fosse um desafio, né? Um desafio lógico para que tenhamos ali revelações a partir desses códigos. E eu acredito que ao longo da história, a partir da escrita desse livro, quantas mentes já procuraram trazer soluções para decifrar esse grande enigma. Mas eu acho, quando a gente procura de uma forma mais simples, porque eu acredito que Deus, ele fala dentro da simplicidade. E a simplicidade de Deus, ela é extraordinariamente expansiva. Eu acho que há uma mensagem, eu entendo, há uma mensagem de Deus para a igreja no início da sua história. As 7 igrejas representavam a igreja do Senhor nessa sua origem. A carta foi escrita a essas 7 igrejas que seriam o berço da história
da igreja. Elas representam, continuam representando a grande igreja do Senhor, a grande noiva do Senhor em todos os tempos. Então eu entendo que esse alerta é para despertar essa igreja do Senhor a olhar para os acontecimentos da história e enxergar um padrão. Esse padrão é que todos os reinos humanos, eles têm a tendência a se tornarem impérios babilônicos. Babilônia foi a representação do império que se via forte a partir da sua força política, da sua força econômica, e que se sobrepunha a todos os outros povos a partir da força, a partir da força militar, da força econômica. E existe esse padrão em todos os impérios ao longo da história, até os dias de hoje, e quiçá os vindouros. Nós vamos observar que sempre os impérios, eles se tornam impérios no mesmo modelo babilônico. Mas, ao mesmo tempo, existe uma promessa de que a igreja do Senhor sempre se mantinha fiel aos princípios de adoração a Deus. A noiva virgem que espera a chegada do noivo, vigiando com as suas lamparinas acesas, com azeite guardado, esperando o retorno do noivo. Quando nós olhamos para esses capítulos finais, nós observamos que essa promessa de que Jesus voltará, e o texto em Apocalipse diz que Jesus voltará e retirará o mal do meio da humanidade. Vai remover o mal do mundo. Essa é a nossa esperança, filhos do Pai. Essa é a nossa esperança. E nós hoje vivemos, independente da era em que nós estamos, do que virá, se a chegada é o hoje, se o retorno de Cristo está próximo, e esse próximo recente, porque você vai observar, ou vocês vão observar, que dizer que a volta de Jesus está chegando já há muitos anos, milhares de anos, se ouve. No próprio episódio da presença de Jesus, na sua subida, na sua ascensão aos céus, já se falava no retorno e na volta de Cristo. A própria ceia diz: tomai desses elementos em memória de mim, até que eu venha. E sempre se pensou na volta de Jesus de forma imediata. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quantas vezes nós já ouvimos isso em gerações que já se passaram? Mas esse retorno, essa volta de Jesus, ela é no tempo determinado pelo Senhor. O Pai sabe. Quanto a nós, filhos do Pai, nos cabe esperar como a noiva, vigilante, não se corrompendo ao chamado dos impérios babilônicos. Porque nesse dia, Jesus vai nos resgatar a sua noiva. E nós com Ele viveremos para a glória eterna e em santidade com Ele. Filhos do Pai, esse é o nosso desejo, que todos nós tenhamos essa posição, esse posicionamento diante daquele que nos chama de filhos. Deus abençoe vocês. O Pai ama vocês.